E nesta noite eu quero trazer alguma luz à sua mente sobre o verdadeiro sentido do Natal, o que nos empolga a caminhar. Nós sabemos que se existe uma palavra em que os nossos dias se fala muito, é a esperança. Parece que nós vivemos em um tempo desesperançoso em todas as áreas e em todos os setores. E eu quero falar de uma esperança que acontecera em uma noite que, a despeito de ser noite, faz parte da existência de todos nós. Uma luz que brilhou e trouxe uma esperança à humanidade. Uma luz que, a despeito de ter brilhado, dividiu a história da humanidade em antes e depois. E é sobre isso que eu quero pensar nesta noite, à luz do texto bíblico que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, no capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 20, nós vamos refletir nesta noite. Mas a vocês que nos visitam, não se preocupem, farei questão de ler esse texto para que você entenda o contexto. Mas você que tem a sua Bíblia, deixe aberta no segundo capítulo de Lucas. Vamos pensar e refletir nos 20 primeiros capítulos, ou versículos. Certo é que nesta noite, irmãos, alguns aqui foram convidados para ouvir canções, mais do que canções, o que nos importa nesta noite é sobre quem as canções diz respeito. Nós precisamos falar sobre Jesus, porque Ele é, ao fim, a essência da nossa canção. E enquanto você vai se preparar para ouvir as canções, eu quero chamar a sua atenção comigo aqui um pouco. O nascimento de Jesus, bem certo, é um evento ou um advento que transcende o tempo e gerações. E este livro que eu acabei de dizer, livro de Lucas, capítulo 2, nos conta a narrativa rica, muito rica, porque o nascimento de Jesus, a celebração de Jesus fala sobre o passado, inspira-nos no presente e também nos dá esperança para o futuro. É por isso que eu disse inicialmente que está além da nossa natural compreensão. Os pastores, a despeito do texto que nós vamos ler, eles receberam uma mensagem que iluminou a escuridão da qual eles estavam, lembrando-nos que, apesar de situações desafiadoras, situações mais escuras que nós possamos estar vivendo em nossas vidas, há uma esperança. Há uma esperança, há uma paz, há uma alegria que não está na circunstância, mas está na pessoa. A pessoa da qual nós fazemos nossa esperança. O nascimento de Jesus é o culminar de uma promessa feita por Deus a respeito do destino que era estabelecido para todo o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Isaías capítulo 53, versículo 6, diz que nós estávamos qualquer coisa como muito, mas muito perdido, cada um de nós desviando os nossos caminhos, mas o Senhor, Ele trouxe sobre si as nossas iniquidades. O que Isaías fala é que todos nós somos vulneráveis e propensos a erro, por sermos seres humanos. Todos nós somos falíveis, propensos a pecado, mas também nos lembra que, a despeito de todas as nossas mazelas, há uma esperança que não está no nosso exterior, uma esperança que acontece no nosso interior, uma esperança que vive e sente todo aquele que, de forma muito intencional, volta-se para Jesus, volta-se para Deus.
Hoje, independentemente do que você possa estar passando, você pode encontrar o consolo, você pode encontrar a esperança, porque a nossa esperança, ela tem um nome. A nossa esperança não é um partido político, a nossa esperança não é nem mesmo o governo. A nossa esperança tem um nome, é Jesus de Nazaré. Ele é a verdadeira esperança. Eu particularmente só espero nele. Muito pouco espero dos homens, muito pouco espero do sistema, quase nada espero. Deuteronômio capítulo 31, versículo 1, o versículo 8, me ajuda a fundamentar as minhas convicções. Pois assim diz o Senhor: não tenha medo, nem desanima, pois o Senhor estará diante de você, Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Certo é que se a nossa esperança for coisas ou pessoas que são circunstanciais, a despeito das circunstâncias que vão passar, e quando passar, onde estará você? Onde estará a sua esperança? Nós precisamos, nesta noite, perceber que o Natal é muito mais do que uma data. Natal é uma promessa de esperança, uma promessa de amor, uma promessa de redenção. O meu desejo nessa noite é que você abraça esta oportunidade que o Natal nos favorece. Natal nos dá esperança para podermos viver os nossos dias à luz de uma esperança que as circunstâncias contrárias não tiram de nós. E eu quero pensar muito rapidamente sobre alguns aspectos deste texto que eu vou sugerir a nossa leitura agora. Capítulo 2 de Lucas, versículo 1 a versículo 5, nos fala sobre a esperança. Uma esperança que acontece no momento mais tenso, mais turvo, mais escuro da nação de Israel. Começa dizendo o texto, no versículo 1. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Obrigado, Rúbius. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galileia para Belém, na Judeia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Percebe algo bastante importante aqui nesses primeiros 5 versículos? É que nos dias de José e Maria, Israel estava sob domínio romano. E isto não era nada agradável para o povo de Israel. E nós começamos a ver a narrativa, começa dizendo-nos que há um censo ordenado, há uma obrigação estabelecida. César Augusto queria saber a quantidade daqueles que estavam sob o seu domínio, para que, em suas estratégias, talvez, delineasse bem políticas assertivas. E esse detalhe particular da Escritura não é simplesmente uma informação histórica. Dizer aqui que Israel estava sob o domínio dos romanos não é acidente do escritor, não é simplesmente falta de narrativa, é porque Deus quer nos mostrar com muita clareza que Ele tem poder para ajudar, para usar até as autoridades contrárias a Ele, para que cumpra o propósito dEle na vida daqueles que são escolhidos dEle. Deus, Ele usa quem quer, na hora que quer, da forma que quer, para que o propósito dEle se torne realidade na vida daqueles que são fiéis ao Senhor. José e Maria, em sua jornada para Belém, eles enfrentaram dificuldade. Para comigo, irmãos, imagine um pouco, faça um exercício da sua mente comigo. Maria era uma jovem que estava grávida, e nesse pressuposto, naquele tempo não tinha carro, não tinha nem mesmo uma ambulância. Qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Não tinha para levar Maria ao lugar onde ela pudesse realmente ter os cuidados que uma jovem senhora grávida necessitava. Certo é que ela foi levada num desconforto tal, ela foi conduzida em meio aos pedregulhos da estrada daquele tempo, ela foi levada
a uma jornada longa e difícil, cansativa. A despeito disso, o que eu aprendo é que, apesar das adversidades que nós lidamos nos nossos dias, e diga-se de passagem, necessárias, Deus tem sempre um plano. Deus tem sempre um propósito, porque a despeito de todas as adversidades que José e Maria estavam lidando naquele momento, nasce naquele lugar humilde o Salvador do mundo. Nasce naquele lugar improvável aquele que viria dividir a história do homem em antes e depois de Cristo. Assim como José e Maria, muitas das vezes nós somos de alguma forma expostos à sobrecarga dos nossos dias, pelas circunstâncias da vida. Nós somos expostos à dor, à dúvida, às incertezas. Nós somos expostos a um declínio social tão grande, onde o bem agora é chamado de mal, e onde o mal é chamado de bem, e dizem os entendidos que está tudo bem. Mas esquecem da palavra de Deus, que o Senhor, usando a boca de Isaías, disse: ai daquele que ao bem chama mal e ao mal chama de bem. Nós precisamos entender que é nos momentos de mais angústia da nossa alma é que é o terreno propício para nós experimentarmos o milagre de Deus. Foi o que aconteceu com Maria e José. A despeito de não acharem um lugar, numa hospedaria, transliterando, não acharam um lugar, numa pousada, não acharam um lugar, num hospital, numa recepção, numa emergência, não acharam um lugar para que ela pudesse descansar. Deus estava agindo em favor delas. É por isso que o apóstolo Paulo, em um tempo de tensão da sua vida, ele ouve do Senhor: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder aperfeiçoa maior na sua fraqueza. Quando eu e você dependemos do Senhor, nós vamos experimentar o milagre da graça do Senhor. É por isso Paulo, depois de experimentar a graça de Deus, ele pôde concluir dizendo: portanto, agora fico feliz que me orgulhar das minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Meu irmão, o nascimento de Cristo não é um acidente na história. O nascimento de Cristo faz parte de um plano redentor de Deus desde a criação. A encarnação do Filho de Deus nos lembra que Deus está ativamente envolvido na nossa realidade. Ele age em meio às circunstâncias mais adversas da nossa vida, porque há um propósito dele em nós. Talvez você não entenda por que está passando por que passa. Talvez não entenda por que a sua família está passando por que passa. Talvez só te falta depender de Deus, voltar para o Senhor e entender o plano do Senhor na sua vida. Nós começamos a ler que houve um censo, uma obrigação, uma imposição do império para com os israelitas. Embora o César pode ter imposto o recenseamento, mas só foi um plano de Deus sendo cumprido na vida de José e de Maria, para colocá-los aonde eles deveriam estar na hora que Deus queria. Por isso, quando o tempo estiver turvo a seu despeito, não saia reclamando, não saia murmurando. Procure entender qual é o tempo de Deus para você nesse exato momento e glorifique o nome do Senhor. Descanse no Senhor, porque os olhos seus irão ver a provisão de Deus. Mas há uma segunda lição que eu quero tirar desse texto. Está no versículo 6 e no versículo 7. O Senhor, Ele cumpre uma promessa. Eu falei anteriormente que Natal não é um evento, Natal não é uma data, Natal é o cumprimento de uma promessa. Repare o que o texto começa a dizer no versículo 6. E estando eles ali, chegou a hora do bebê nascer. Repare que de outra forma, Maria e José não estariam em Belém naquele momento, naquela hora. No calendário de Deus havia hora, local e data
Só que ele usa César. Ele usa César para tirar José e Maria do seu conforto na Galileia e levá-los até Belém. Porque Deus queria fazer algo sobrenatural. É por isso, quando você não entende o que Deus está fazendo, a melhor posição, a melhor atitude é ficar em silêncio, é orar ao Senhor, é buscar luz ao Senhor. O texto continua dizendo aqui no versículo 7: ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixa de pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Jesus nasce em Belém, não é por acaso, não é um ato isolado, mas é o cumprimento de uma promessa. Talvez você diria para mim: pastor, onde está a promessa de que Jesus deveria nascer em Belém? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Deus houvera profetizado, usando a boca de Miqueias, de que Jesus só poderia nascer em Belém. E um exemplo bem claro para nós hoje, de que Deus, Ele cumpre tudo que promete. Se na sua vida não está cumprindo, talvez não é Deus quem falou, ou você saiu da posição. Muitas das vezes nós dizemos: poxa vida, por que sou eu que fico assim? Por que dizem as coisas que vão acontecer e não falam? Irmão, talvez não é Deus que está falando, por isso não vai acontecer. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir. E é isso que nos dá esperança de viver para Jesus, porque o nosso Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Isso nos lembra que Deus, Ele tem poder para realizar as suas promessas, ainda que eu e você não entendamos o caminho que Ele está fazendo. Acredito que no coração de Maria e José não entendiam por que precisariam sair de onde estavam, fazer aquele percurso longo, totalmente desajustado com a realidade dela, e ir até Belém. Talvez ela não entendesse por quê, mas os caminhos de Deus, ainda que você não entenda, são os melhores para você. Alguém já escreveu dizendo que o Natal é o momento que Deus se faz carne e habita entre nós. Deus se faz carne e habita no nosso meio. Meu irmão, não há uma outra forma de definir: você é importante para mim. A forma com que Deus vem para definir a nossa importância para Ele é se fazer carne e habitar entre nós. A despeito de habitar entre nós, cada um de nós sabe quantas mazelas carregamos, quantos acertos e desapontamentos carregamos as nossas costas, mas ainda assim Deus se importa conosco, pois o Natal é o renascer da esperança do Senhor. Pois o profeta Isaías diz: pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre o seu ombro, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, o nascimento de Jesus de forma humilde, naquele estábulo, um lugar sem iluminação, um lugar sem destaque, um lugar sem riqueza, um lugar sem luz, só nos mostra o quanto Deus, Ele é poderoso para fazer na nossa vida, do nada, coisas grandes. Porque do nada, naquele lugar totalmente improvável, nasce o Salvador do mundo. Deus não veio, meu irmão, simplesmente para mostrar a grandeza que Ele tem. Tanto assim, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que Ele se humilha. Ele não acha importante que a sua posição celeste fosse algo em que Ele pudesse confiar e se exibir, mas Ele se humilha. Sabe, a verdadeira esperança, meu irmão, não está nas nossas circunstâncias. Jesus nascendo aonde Ele nasceu, é para dizer para mim e para você que a sua esperança não pode ser colocada na circunstância, nem em ninguém.
A sua esperança, ela precisa ser fruto de um relacionamento íntimo e intencional com o seu Salvador, Jesus Cristo. É Deus dentro de você. Já diria um historiador inglês, David Wilson, que a simplicidade do nascimento de Cristo nos desafia a reconsiderar o que nós valorizamos de verdade. Isso é fantástico. Eu e você precisamos, meu irmão, começar a pensar no que nós valorizamos. Será que nós valorizamos só aquilo que está à nossa volta? Ou nós valorizamos aqueles que estão dentro de nós? Nós não podemos andar por vistas, nós devemos andar por fé. Nós não vamos, irmão, vencer só olhando a nossa volta. Nós precisamos olhar para dentro de nós e nos manter, meu irmão, no relacionamento intencional com Cristo Jesus. Em um mundo como o nosso, em que se valoriza as pessoas por aquilo que elas têm, o nascimento de Jesus no Estado nos mostra que a verdadeira grandeza está na humildade e na simplicidade da vida. Nós somos chamados a buscar, irmão, significado das coisas pequenas e valorizar relacionamentos autênticos em vez de conquistas superficiais. Foi o que Jesus diz para nós, ainda que sem palavra, simplesmente pelo lugar onde ele nasceu. Mas do verso 8 ao verso 14 nos dá uma outra lição, a mensagem dos anjos. Isto é fantástico. Sobre o Natal nós temos uma mensagem. O Natal não é nossa produção, o Natal não é o nosso ideal, o Natal não é a nossa ideia. Sobre o Natal nós temos uma ideia, sobre o Natal nós temos uma mensagem que está aqui no versículo 8 até o versículo 14. Diz: naquela noite havia alguns pastores no campo próximo, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Meu irmão, anjo aparecera aos pastores. E diga-se de passagem, pastores, dentro do contexto social e hierárquico do seu tempo, do tempo em que for anunciado, era uma classe mais humilhante. E foi essa classe de mais baixa hierarquia é que Deus se revela, é que Deus anuncia a grande notícia. Meu irmão, a necessidade de grande notícia não ficou no tempo do nascimento de Jesus. Se existe um tempo em que nós precisamos de boas notícias, esse tempo se chama hoje. O tempo de más notícias é o nosso. Meu irmão, durante o dia você só ouve má notícia. Você abre uma televisão, é má notícia. Roubou aqui, matou ali, fugiu ali, incendiou ali, acidente ali. É só má notícia, de manhã, de tarde, de noite. O mundo, o tempo está ansioso de boa notícia. E o anjo chegou aos pastores e disse: eu trago a vocês boa notícia, e boa notícia que alegrará a todos. Você que conhece Jesus, você que ama Jesus, você tem uma boa notícia que Iguaí precisa. O que você vai continuar fazendo com a boa notícia que você tem? Fazendo de conta que não é nada contigo? Fazendo de conta que Iguaí está bom, muito bem, obrigado? Fazendo de conta que vamos avançar da forma que está?
conselho de um amigo, conselho de um pastor, é melhor você começar a dar boas notícias para as pessoas. Dê boas notícias para as pessoas. Comece do seu vizinho. Dê boas notícias para ele. Repara aqui, anjo, ele chega e diz: boa notícia. Qual é a boa notícia? Ele diz: é que na cidade de Davi nasceu hoje Salvador. O Salvador nasceu. Isso reforça uma grande ideia. A ideia de que a salvação não é estabelecida pelo mérito humano. O Salvador nasceu, mas nenhum de nós teve nada a ver com o nascimento dele. Isso quer dizer que a salvação está muito além de cada um de nós. É por isso que nós precisamos ser gratos a Deus pela salvação e assim anunciar a boa notícia. Não há nada que você faça que Deus te salve por aquilo que você fez. A salvação não está no nosso mérito. Esta boa notícia, ela é universal. Ela é atemporal. Ela se aplicou aos pastores que tomaram uma iniciativa após ouvirem a boa notícia, mas ela chega até nós, porque a boa notícia é um sinônimo de que, apesar do tempo em que nós estamos, Deus se ocupa de nós, conosco. Ele diz que a notícia era de grande alegria. Será um tempo, ou na verdade, se é um tempo que nós precisamos de alegria, esse tempo se chama hoje. As pessoas são ranzinhas, as pessoas são tristes, as pessoas são decepcionadas até com elas mesmas. Falta de alegria, falta de Jesus. Porque o anjo disse: a boa notícia de grande alegria. A boa notícia de Jesus em nós vai provocar, vai gerar em nós grande alegria. Jesus é um presente de Deus. É por isso essa esperança que Jesus está dispor de todos os homens, independentemente da sua circunstância, da sua condição financeira, da sua condição social, todos nós, a esperança de que Jesus é o Salvador está a um palmo do nosso escalão. Meu irmão, está à distância disso, já diria John Piper, o grande pastor e teólogo americano. O nascimento de Jesus é a mais extraordinária demonstração de amor de Deus. Ele veio como Salvador, não apenas para os justos, mas para todos nós. Jesus não veio salvar só aqueles que se acham justos. Jesus veio salvar a mim e a você também. Essa é a mensagem de grande alegria, de que você não está condenado ainda, de que há esperança para você hoje. Essa é a boa notícia de muita alegria, a confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, porque Jesus nasceu como ideia exclusiva de Deus. É por isso que nós precisamos esperar do verbo esperançar. É crer em Jesus, é caminhar com Jesus, é viver para Jesus. É dessa forma que nós esperamos por Ele e perseveramos. Quando nós aceitamos a proposta de Deus, ofertada através do sacrifício de Jesus, para nos transformar, quando nós deixamos que a palavra do Senhor invada o nosso coração e nos transforme, nós vamos receber a alegria do Natal verdadeiramente. Porque a alegria do Natal não está nas coisas que piscam. A alegria de Natal não está nos presentes que alguns aqui já estão pensando: uau, vou receber. A alegria de Natal não está em comprar uma roupa nova. Diga-se de passagem, você gasta dinheiro no Natal. Os comerciantes são mesmo exponenciais, hein? Não, a alegria do Natal não está nada disso. A alegria de Natal está em Cristo vivendo dentro de cada um de nós aqui. Meu irmão, faça a opção de compartilhar esta verdade e deixe Jesus entrar no seu coração. Porque se Deus é por você, ninguém será contra você. Mas agora, se Deus não está em você, se Jesus é ignorado sistematicamente por você, você está sozinho, você está à sua sorte, e não é nada agradável.
Eu quero finalizar. Com o último aprendizado. Está do versículo 15 ao versículo 20. A resposta que nós precisamos dar à boa notícia. A resposta da fé. Diz o texto: quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver este acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviram a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Meu irmão, que lição fantástica! Os pastores ouviram a boa notícia de grande alegria, e eles não hesitaram. Depois que ouviram a notícia, eles partiram. Eles partiram em busca do menino, e quando acharam o menino, eles adoraram, porque eles creram naquilo que o anjo falou. Sabe o que os pastores nos mostram? É que apesar da escuridão em que eles se encontravam, cuidando do rebanho, apesar da obscuridade, a nossa fé precisa nortear a nossa vida. Talvez você diga: Gamaliel, o Brasil não está para amador. Nesses dias, estava ouvindo alguns especialistas em finanças falar. Eu, particularmente, entendo muito pouco de finanças, mas graças a Deus que tem as pessoas que entendem e que nos explicam, né, amigo Vitor? E eles estavam dizendo: todas as projeções no próximo ano são negativas, o negócio não está bom. Eu acho que eles querem nos apavorar, particularmente. Acho que querem nos deixar meio amedrontados. Mas a respeito do que estão prevendo para o próximo ano, nós que somos cristãos, nós temos uma postura que é recomendável a nós para lidarmos com momentos obscuros. É a nossa fé em ação. Meu irmão, nós não podemos nos deixar paralisar com medo do tempo ou com as incertezas dos nossos dias. Nós somos chamados para nos mover em uma direção de luz, em uma direção de Deus, em uma direção do coração do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é nele que é o nosso descanso. Não são as projeções, não são as previsões, é o nosso Senhor Jesus que é a nossa esperança, o nosso descanso. É por isso que eu quero te desafiar a buscar em Deus enquanto pode achar. O que o texto diz aí em 55:6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, evocai-o enquanto está perto. Sabe o que isso quer dizer para nós? É que a fé cristã não é passiva. A fé cristã, ela é uma fé ativa, que nos impulsiona a estar mais perto de Jesus. Se eu creio em Deus, eu preciso estar mais perto dele. Se eu digo crer em Deus, mas ignoro o meu relacionamento intencional com Deus, eu estou mentindo. Porque o desejo que eu tenho particularmente de estar com meu Deus me diz o quanto ele é importante para mim. O quanto ele é importante para mim. Repara algo bastante importante comigo aqui. Os pastores, depois de visitar os meninos, eles voltaram. Eles não ficaram lá. Eles saíram, mas eles também não saíram sem rumo. Eles saíram
glorificando e louvando a Deus. Esse é um lembrete para nós de que o Natal não terminou em Belém. Aleluia. A esperança do Natal não terminou em Belém. Permeou todo o tempo, chegou até nós e não pode terminar em nós. Precisa avançar, precisa continuar. Meu irmão, nós precisamos viver com essa expectativa. A esperança do Natal precisa continuar viva em nós. E nós, nesse pressuposto, precisamos ser um agente desta proclamação. A história do Natal, querido irmão, querido amigo, não é só sobre o nascimento de Jesus. Escreva isso no seu coração, porque isso é muito sério que eu vou falar agora. A história do Natal não é apenas sobre o nascimento de Jesus, mas aponta para a sua segunda volta. A história do Natal nos comunica que Jesus, o mesmo que nascera em Belém, Ele voltará para reunir os seus e viver em glória plena, onde tudo será restaurado. A minha pergunta é: se Ele voltar hoje, você estaria em condições de estar com Ele? Por vezes nós achamos que Natal é só sobre pinheirinhos e aquela música. Não, Natal tem uma música tipo assim, ó. Fala de algo que está para chegar. O Natal fala disso, de algo que está para chegar, aterrorizante para aqueles que não descansarem em Deus, para aqueles que não descansam em Jesus. A comunicação de Natal será de grande aflição. Meu irmão, é bom nós cantarmos as musiquinhas de Natal. E vocês vão ouvir agora. Musiquinha produzida pela a nossa maestra Paulinha de Sene. Mas eu quero dizer uma coisa, que o Natal não só fala sobre essas musiquinhas, não. Ele fala de uma outra música. Uma outra música que os céus abrirão, as trombetas soarão, os arcanjos sairão, o Senhor dos ares chamará a sua igreja, e aqueles que com Cristo morreram há de ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados para estar com o Senhor nos ares e habitar com o nosso Senhor. É isso que o Natal fala. A minha pergunta para você é: se Ele voltar hoje, você subirá com Ele? Porque aqueles que não subirem com Ele provará mais amarga da sua ira. Essa expectativa precisa nos movimentar a viver com propósito, e o propósito de amar a Deus e de testemunhar a fidelidade de Deus. Nós devemos viver em expectativa, sabendo que o nosso Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, as trombetas, o resto eu esqueci. Então, nós precisamos entender que o Rei está voltando. E caminhando para o final, Lucas 2, de 1 a 20, nos lembra que a esperança não é um mero sentimento, mas é uma realidade que todos nós podemos viver. Escreva isso no seu coração. A sua esperança não sai do Banco Central, a sua esperança não sai do Congresso Nacional, muito menos de STF. A sua esperança está em Jesus, que é fiel e verdadeiro para cumprir tudo aquilo que promete. Viva os tempos que precisam ser vividos, sejam eles sombrios ou claros. Viva com a expectativa de que, se você morrer hoje, você encontrará com Jesus. Viva na expectativa de que o Senhor que nasceu é o Senhor que te guia, que te ilumine. O nascimento de Jesus não é simplesmente um evento histórico,
Escreva no seu coração: o nascimento de Jesus é uma promessa de que Ele voltará. A vida de Cristo é aquilo que espera, que estabelece a nossa esperança no futuro. A vida de Cristo é aquilo que garante a nossa paz no futuro. A vida de Cristo é aquilo que nos garante que nós seremos alvo de uma justiça incorruptível. Hoje você pode ser injusto, pessoas podem injustiçar você hoje. Não se desespere. Algum tempo atrás, enquanto nós pintávamos o nosso templo, havia um profissional, um pintor que veio aqui pintar a igreja. Mas ele pintava e cantarolava, que é um negócio fantástico. Mas só que parece que o disco dele era meio riscado, porque ele só sabia cantar uma música. E a música que ele cantava é Não Chore. Ele só vivia cantando isso. Não chore, cuida que você não dorme. O dia todo ele cantava essa música. Eu falei com o Cláudio: rapaz, a gente vai aprender essa música querendo ou não, porque o homem cantava essa música o dia todo. Meu querido irmão, não chore. Quem cuida de você realmente não dorme. Já diria o salmista: o guarda de Israel não dormita nem tosqueneja. Por isso, o nosso Senhor, Ele cuida de nós. Eu quero terminar deixando 4 aplicações para a sua vida nesse texto. A primeira é que, apesar das suas dificuldades, Deus se importa com você. Por isso Jesus nasceu. A segunda: viva valorizando o que realmente importa. E o que realmente importa, eu vou te dizer, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E por fim, nós somos chamados para compartilhar a alegria de Natal. Não é sobre nós, é sobre Jesus. Fale sobre Jesus.